Olá, tudo bem? Primeiramente, vamos recapitular aqui algumas coisas que já falamos aqui. No primeiro capítulo, falamos sobre o controle emocional e a relação dele com a calma e usamos vários exemplos históricos. No segundo episódio, falamos sobre o conflito entre a nossa autoimagem, que é a forma distorcida como a gente se vê, e logo depois, no terceiro capítulo, falamos sobre as formas e mecanismos que a nossa mente usa para nos enganar através da autoimagem. E no quarto capítulo, anterior a esse que você está assistindo, falamos sobre como que os ditadores chegam ao poder aproveitando das nossas várias brechas que temos. Agora, nesse capítulo, em vez de focar no problema, vamos para a solução e dar 5 formas realistas para conseguir ter controle emocional e enfrentar os problemas diariamente. Bora lá? Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. E aí, bora para o 5º episódio da série Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento? Bora lá então! Então, é importante a gente notar que pessoas que trazem algo positivo para a humanidade, em todas as épocas, em todas as culturas, são pessoas extremamente racionais. Por exemplo, Abraham Lincoln, Galileu Galilei, Charles Darwin, Sócrates, Aristóteles, Platão. Aqui no Brasil temos José Bonifácio de Andrada, Machado de Assis e vários outros. Mas agora fica a pergunta, como trazer para fora a nossa Atena interior, que é sobre o que a gente falou, se não me engano, no primeiro episódio da série. Se você não lembra, de forma bem resumidinha mesmo, a deusa Atena, segundo os gregos, é a deusa da sabedoria e da guerra justa. A deusa Atena nasceu diretamente da cabeça de Zeus. Atena é a principal deusa dos heróis na Grécia Antiga que os dava o espírito calmo, a serenidade e a sabedoria que direcionava eles ao sucesso e à vitória. Sendo que a visita de Atena a melhor coisa que poderia acontecer com qualquer soldado, general, líder ou artesão em tempos de necessidade, pois ela os presenteava com a sua racionalidade. Cabendo a cada um de nós trabalhar a nossa Atena interior para que ela fique cada vez mais forte dentro da gente, principalmente agora em que o mundo está passando por um momento de crise que tende a piorar cada vez mais, cabendo a gente estar buscando a sabedoria da nossa Atena interior. Agora, repetindo a pergunta, como trazer para fora a nossa Atena interior? Robert Greene, que é a principal inspiração dessa série, ele aponta 5 soluções, que são, em primeiro lugar, buscar conhecer você mesmo completamente. Em segundo lugar, analisar as suas emoções até as suas raízes. Em terceiro lugar, aumentar o seu tempo de reação. Em quarto lugar, aceitar as pessoas como elas são e usar a ótica dos fatos. E em quinto e em último e não menos importante, ter o controle ideal entre razão e emoção. Vamos ver aqui então que agora sobre cada uma dessas soluções. Em primeiro lugar, buscar conhecer você mesmo completamente. A questão aqui é que todo esse eu emocional que conduz a gente ao desastre, ele prospera na total ignorância. Quanto mais ignorante o indivíduo é, mais ele acha que sabe das coisas e dele próprio. A gente já falou muito já sobre esse viés de superioridade nos vídeos anteriores. E não vou repetir aqui, mas uma forma interessante de você começar a se estudar é ver como que você age diante do estresse. Pois é justamente no momento do estresse que a irracionalidade sai do armário. E agora eu te faço a pergunta, quais as fraquezas que saem de você no momento em que você está estressado? Você deve examinar praticamente diariamente as suas decisões irracionais, mas não analisando sobre o aspecto da culpa, mas sobre o aspecto comportamental, relacionado também ao estresse. Por exemplo, o que te incentivou a tomar tal decisão? Qual insegurança sua que te conduziu a tal decisão? Você pode também examinar os seus pontos fortes, que é o que diferencia você das outras pessoas, mas claro, agora com o olhar da humildade, não pelo olhar do ego. Então, resumindo, uma das formas que você pode conseguir controle emocional é se analisando no momento do estresse e tentando encontrar padrões comportamentais no meio disso tudo. Vamos agora então para a segunda forma para você agir de forma racional. Em segundo lugar, analisando as suas emoções até as suas raízes, pois são elas que te tornam irracional. Por exemplo, o que deixa você nervoso ou nervosa? O que faz você ter inveja dos outros? Vai cavando, vai cavucando a sua mente até você encontrar os gatilhos mentais que desencadeiam essas reações irracionais em você.
Aqui, o seu maior vilão é o seu ego, pois o objetivo dele é te dar uma visão distorcida de você e te impedir de ver quem você é de verdade, fazendo você achar que você é superior ao que realmente é de fato. Tudo isso em nível inconsciente. Isso no curto prazo realmente é confortante, eu não vou negar, mas no longo prazo isso te impossibilita de se autoconhecer e aprender com os próprios erros. Mas com o tempo, quando você torna o autoquestionamento um hábito, toda vez que o seu eu emocional dá 2 passos à frente, você começa com o seu eu racional dando um passo atrás, conseguindo ficar mais realista. E com o tempo isso se torna uma segunda natureza. Então, resumindo, uma das formas de você conseguir controle emocional é se analisando, vendo suas emoções até suas raízes, suas origens, para encontrar padrões comportamentais e conseguir anteceder esses padrões antes deles aparecerem. Então agora, vamos então para a terceira forma para você poder agir de forma racional. E em terceiro lugar, aumente o seu tempo de reação. Esse tempo de reação é o famoso passo atrás. Um exemplo bem claro disso é um conhecido meu que explora essa brecha nas pessoas. Ele é lutador de jiu-jitsu. Nos campeonatos que ele participava, ele arrumava alguma forma de ofender o adversário. Por exemplo, xingando a mãe do adversário, debochando de algum aspecto físico, mexendo com a honra do adversário e por aí vai. Óbvio que é uma coisa baixa mesmo se fazer, né? Mas nisso o adversário ele ficava furioso, esquecia do treinamento, agia por impulso e logo perdia. Se esse adversário desse um passo atrás e reavaliasse o todo, o resultado poderia ser outro. Não é por acaso que esse conhecido ele vencia pessoas com mais anos e mais experiência do que ele. A questão em si é que quando uma coisa que ocorre te exige uma reação imediata, é bom você buscar formas de aprender a dar um passo atrás para poder refletir e não deixar a sua insegurança te conduzir e te fazer tornar uma decisão irracional. E isso muitas vezes pode até envolver você fazer como o grande estatista Péricles, que a gente já falou, em que ele saía do ambiente de discussão acalorada do Congresso ateniense e ficava uns dias em casa sozinho pensando, e ele era famoso pela prudência dele diante do caos. Um outro exemplo positivo disso é o Júlio Lobo, do sobrevivencialismo. Ele e a esposa dele, a Letícia, quando eles têm alguma briga ou desentendimento, eles não conversam pessoalmente. Eles tiram tempo para refletir e conversam pelo WhatsApp. Você pode ficar confuso, mas se eles moram juntos, então por que eles brigam e saem para esfriar a cabeça e depois conversar pelo WhatsApp? Parece estranho, não é? Mas não é estranho, pelo contrário, é super efetivo. Porque quando eles tiram tempo para refletir, eles não agem na hora no impulso. E quando resolvem pelo WhatsApp, por texto, ajuda a ler e a reler o que estão escrevendo, modificando as partes que podem aprofundar mais o conflito. E agir dessa forma é um acordo comum entre eles. O que eu acho perfeito que todo casal deveria fazer. Se todo casal fizesse assim, eu imagino que 90% das brigas desnecessárias iam sumir e as taxas de divórcio iam despencar. Esse exemplo do Júlio Lobo é um exemplo bem claro de dar um passo atrás, acalmar as emoções e depois voltar com a racionalidade. Inclusive, recomendo todo mundo aqui do canal a seguir o canal do Júlio Lobo, em que ele fala sobre temas da área de formação dele, que é psicologia. É muito bom o canal dele, recomendo. O que eu gosto dele é que ele, assim como eu, ele é realista. Ele não é de autoajuda barata e nem é de ficar com um discursinho motivacional. Ele vai direto ao ponto, tocando na condição humana mesmo. E eu não perco nenhum vídeo dele, pois eu gosto muito mesmo do canal dele e ele não tá pedindo para divulgar ele. Eu recomendo porque eu mesmo sigo, eu mesmo assisto e se você gosta do meu tipo de conteúdo, vai também gostar do dele. E eu acho que esse é o primeiro canal, inclusive, que eu recomendo aqui. É que eu não gosto muito de recomendar canais, pois os youtubers costumam ser muito voláteis em suas opiniões. Mas o Júlio Lobo eu recomendo sem medo. Outro exemplo perfeito era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos em uma gestão marcada por uma guerra civil sanguinária, em que ele vivia recebendo cartas mal educadas, xingando ele de todos os nomes, tendo péssimas notícias de derrotas e às vezes sendo obrigado ele mesmo a tomar uma decisão importante e impactante na vida de todos. O segredo dele é que ele propositalmente não respondia na hora. Na maioria esmagadora das vezes, ele esperava alguns dias ou horas
para responder com a cabeça fria, pois ele sabia que uma decisão errada e irracional poderia custar a vida de várias pessoas de um país inteiro. E o mesmo pode acontecer com você. Quantas vezes você já teve uma briga desnecessária com quem você ama porque não deu um passo atrás para pensar e acabou falando mais do que deveria, gerando uma crise na relação? Quantas vezes você realmente teve que se impor a uma pessoa abusada, mas começou a gaguejar, a ficar ofegante, a falar de forma desconexa, evitando contato visual, evitando o enfrentamento por algo que era um direito seu, que se você desse um passo atrás você poderia conseguir manter a firmeza? Quantas vezes você se comprometeu em um projeto de outra pessoa, abrindo mão da sua vida e dos seus projetos, porque você não deu um passo atrás para pensar se você realmente poderia pegar aquele projeto? Por isso, evite de cara aceitar se comprometer com algo ou responder a algo impactante na hora. Tire 1, 2 dias ou algumas horas e reflita sobre aquilo para que você possa pensar melhor e não tome uma decisão impulsiva. Quanto mais você exercitar isso, mais forte o seu poder de decisão vai ficar. No seu dia a dia, chegando ao mesmo lugar que Abraham Lincoln, Péricles e até mesmo o Júlio Lobo chegou, só que no seu caso, no seu dia a dia. E só uma coisinha, eu posso te pedir um favor? Posso fazer uma mendigagem? Para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações, para a gente ter mais conversas como essa de autoconhecimento sem autoajuda barata e sem otimismo tóxico, com foco na sua natureza humana e no seu dia a dia. Em uma semana me assistindo, vamos aprender muito juntos. E quero também te pedir mais uma ajudinha. Eu tô tendo muita dificuldade com o YouTube e ele não tá entregando os meus vídeos a quem precisa. Como eu falei aquela vez, eu tenho a sensação que eu tô gravando vídeo só pro diabo dar risada. Então eu posso te pedir então para você compartilhar esse vídeo, pode ser nas suas redes sociais, pode ser para os seus amigos, colegas, familiares, para qualquer pessoa do seu ciclo que curta o tema do autoconhecimento, pois tanto eu quanto eles podemos juntos ganhar muito. Beleza? Então chega de enrolação e vamos voltar aqui então. E em quarto lugar, aceite as pessoas como elas são e use a ótica dos fatos. A verdade é que a principal fonte de turbulência emocional que nós passamos, na grande maioria das vezes, são vindas das pessoas, são os outros. Não é por acaso que tem gente que prefere lidar com animais e plantas do que com gente. O grande problema disso tudo é que estamos o tempo todo julgando as pessoas através da nossa régua moral e muitas vezes querendo que elas ajam como a gente quer, querendo que elas sejam algo que elas não são e que isso sim é irracional da nossa parte e que faz a gente tomar decisões erradas e equivocadas, se focando na gente mesmo em vez dos fatos. E isso é ruim por dois motivos. Em primeiro lugar, começa pelo fato que ninguém é igual, cada pessoa pensa e age de uma forma diferente e em segundo lugar, que não aceitar isso é uma grande fonte de sofrimento e angústia pra gente. A solução para isso é ver as pessoas como sendo fatos e fenômenos psíquicos distintos, tentando ter um olhar mais neutro possível e imparcial. Sei que isso é difícil, mas é uma busca contínua. Tente entender as pessoas pelo olhar delas próprias, não pelo seu olhar e não pela sua régua moral. Por exemplo, inclusive esse exemplo foi um exemplo do Júlio Lobo, que deu um exemplo perfeito, que é o canal que eu recomendei agora há pouco. Se uma mulher quebra a unha e começa a chorar porque quebrou a unha, eu não posso chegar para ela e falar que aquilo é frescura. Pelo contrário, eu tenho que olhar para ela, pelo olhar dela, entender a motivação dela, usar o mundo dela como referencial. Não o meu, inclusive eu já gravei vídeo aqui já com uma mão suja de graxa, eu mesmo como as minhas unhas, sabe? E a mesma coisa você também no seu dia a dia. Pois pessoas diferentes interpretam a realidade de forma diferente. E é importante saber separar as coisas e ver pelo olhar do outro. Isso sim é um exemplo claro de emoção e razão andando juntas, lado a lado e gerando empatia. Agora, se você olha para ela e fala, isso é frescura, na verdade você está gerando conflito desnecessário, ela não vai mais confiar em você, vai fechar uma porta de comunicação, talvez para sempre. Você vai estar agindo como o tio sem graça da piada do pavê, uma pessoa inconveniente. Mas para você conseguir chegar num estágio tão elevado de aceitação das pessoas, você deve aceitar com profundidade a natureza humana e abraçar suas sombras, aceitando suas imperfeições e a dos outros, vendo com um olhar de naturalidade. A mesma naturalidade, por exemplo, dos médicos ginecologistas. O ginecologista, por exemplo, ele passa o dia inteiro vendo mulher sem roupa.
Não só vendo, como também tocando, sabe? Esse é o trabalho dele. Mas ele não se envolve em nada com elas, sendo apenas o trabalho dele, conseguindo ver com naturalidade, sem julgar, freando qualquer instinto, freando qualquer impulso, agindo como profissional, de forma neutra, de forma imparcial, sem envolvimento, vendo as coisas como elas são, se separando completamente dele. Eu sei que para algumas pessoas ele pode ser um exemplo bem feliz, mas é o melhor que eu achei, pois devemos ser assim para sermos racionais e ver os outros como realmente são, sem interferência emocional nossa. Só assim podendo ver as pessoas e você mesmo em um nível mais profundo e com pouca distorção do ego, das emoções e dos sentimentos. E eu concordo que conseguir chegar nesse nível é difícil mesmo, eu tenho dificuldade, principalmente quando eu tô estressado. Inclusive é uma luta diária de todo mundo, sabe? É um exercício diário a ser feito até virar uma segunda natureza. Vendo as pessoas não pelo olhar do eu, mas sim pelo olhar do eles. Vendo pela terceira pessoa como se você estivesse lendo uma história e eles fossem os personagens e você o leitor. Por isso que eu sempre falo que as pessoas são livros e todos os lugares são bibliotecas públicas, em que as pessoas, aliás, os livros, se revelam nos pequenos detalhes, bastando estar atento a essa leitura. Por isso, a importância do hábito de ver e aceitar as pessoas como elas são, sem ser pela visão egocêntrica do eu. Assim você pode pensar melhor, não tomar uma decisão impulsiva, e quanto mais você exercitar isso, mais forte o seu poder de decisão vai ficar no seu dia a dia. Em quinto lugar, encontre o ideal entre emoção e razão. Eu concordo que quem diz que consegue ser racional o tempo todo, ou é um mentiroso ou é um ingênuo, pois somos seres emocionais por natureza. É da nossa natureza correr para o prazer e fugir da dor, como falamos em um dos vídeos anteriores, que eu não lembro qual foi. Como eu falei no primeiro vídeo, ser racional não significa de forma alguma ser um robô. Pelo contrário, só a pessoa racional consegue de fato amar de verdade e consegue ser justa. A vida é uma corda bamba em que de um lado você tem a razão, do outro você tem a emoção, e para não cair você tem que buscar o equilíbrio, entende? Por isso que ser racional não é negar as emoções, não é bancar o durão, não é, como tá na moda, ser o macho alfa, o que eu já falei aqui no canal que é um absurdo. Mas sim ter o equilíbrio entre razão e emoção, conseguindo agir como deve agir. O imperador Péricles, que falamos no primeiro vídeo, é um exemplo bem claro disso. Ele queria que os atenienses sentissem amor pela cidade de Atenas. Ele não queria guerra, ele queria a paz. E fez a cidade-estado ter um saldo enorme de desenvolvimento, indo contra a visão da época em muitos pontos. Não é por acaso que amar é para os fortes, pois só os fortes conseguem ter equilíbrio entre razão e emoção. Mas como encontrar esse equilíbrio entre a razão e a emoção? Para isso, até tem uma metáfora dos gregos antigos que ilustra muito bem isso, que é a metáfora do cavalo e do cavaleiro, que eu acho que eu já contei aqui já. O cavalo é a nossa natureza puramente emocional e instintiva, que só pensa no imediato, no curto prazo, é selvagem e pode ser vítima de predadores. Já o cavaleiro é o nosso eu pensante, o nosso lado racional, o nosso lado ético. Até que com muito treinamento, muita prática, muitas tentativas e erros, o cavaleiro aprende a conduzir esse cavalo selvagem e os dois ficam extremamente poderosos juntos. Quando a gente para ver a maioria das pessoas, aliás, incluindo a gente, o problema é que vemos um cavalo governando e conduzindo o cavaleiro, o que não é nada certo, muito menos saudável. Sendo a essência da racionalidade não reprimir as emoções, não chicotear o cavalo e nem manter o cavalo preso, não evitar as emoções, sendo a essência sim da racionalidade fazer o cavalo e o cavaleiro andarem juntos, com o cavaleiro governando. Sendo isso uma busca individual de cada pessoa, de cada ser vivo aqui na Terra, em que varia de pessoa para pessoa. Por o cara que é mais colérico, mais nervoso, o cavalo dele ele vai adestrar através da tolerância e da empatia. Já o cara que tem a natureza mais passiva, mais medrosa, tem medo de dizer não aos outros, ele vai adestrar o cavalo dele, ensinando a ser mais colérico e mais reativo. Pessoas diferentes, realidades diferentes, cavalos diferentes, cabendo a cada um conhecer, descobrir, aceitar, abraçar e adestrar o seu cavalo ao longo da vida.
Como diz Robert Greene, mantenha o ceticismo como cavaleiro, mas sem abrir mão da curiosidade que é o cavalo, sendo cético tanto quanto ao seu entusiasmo quanto ao dos outros. Os dois podem e devem coexistir, sendo esse o segredo dos gênios da humanidade, guiados pela deusa Atena, deusa da guerra justa e da sabedoria. Por isso, alimente diariamente a sua Atena interior. Pense nisso.